usa e que ele, Senhor, possa ser aquilo que tu queres que ele seja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Ih, está fraco. Boa noite, igreja. Está feliz? O pastor comentou, né? Eu também coloco igualzinho a ele. Não é puxando o saco, não. Mas eu tenho uma grande alegria de estar na casa do Senhor. Sempre quando puder, eu estaria, às vezes, contrariando até momentos lá na família. Minha esposa está ali? Tá, né? Quero dizer que eu também te amo. Eu esperei esse momento para falar de púlpito, porque ela botou no Facebook eu te amo lá, e eu estou dizendo isso publicamente, tá bom? Mais tarde a gente conversa. Eu te amo, minha filha. Olha, querida, eu vou falar um negócio para vocês. Cada dia que eu subo nesse púlpito aqui, com muita responsabilidade, porque as mensagens que têm saído aqui de cima, os homens que têm pregado aqui, têm pregado palavras assim, de muita edificação. Principalmente o nosso pastor, que anda inspiradíssimo e tem ministrado nossos corações. Então, cada vez que eu subo aqui, eu falo: Senhor, misericórdia, me ajuda. É uma responsabilidade muito grande tentar manter um mínimo do nível que eles estão ministrando aí. Amém? Nosso tema, cadê o nosso tema? Vanessa, por gentileza, coloca ali para mim. É um tema que quase não é ministrado nas igrejas, que é o temor de Deus. Essa semana eu fiquei meditando naquilo que eu iria pregar, e só vinha isso no meu coração. A cada acontecimento, a cada notícia, me vinha sempre essa frase, esse versículo: falta do temor a Deus. Muitas das coisas acontecem na igreja por falta de temor a Deus. Eu quero compartilhar, eu quero meditar sobre isso hoje. E gostaria que você ficasse bastante atento nisso. Que essa mensagem é um alerta. Se Deus nos permitiu estar aqui em cima, como profeta dele, é porque ele tem alguma coisa sempre para edificar a tua vida, para te alertar, para dar um rumo, uma outra direção na tua vida. De repente, tu está caminhando de um jeito, e eu gostaria que realmente não houvesse assim conversas paralelas, principalmente dos adolescentes, porque é uma coisa que vocês têm que começar a perceber. Vocês vão entender que não é porque a gente está dentro da igreja que nós temos garantia da nossa salvação. Não é porque eu venho ao culto todas as quartas e domingo que eu estou com a minha salvação garantida. E não estou. E não estamos. Então é bom ficar atento, começar a perceber isso no que vai ser falado. Então o tema é o temor para a salvação. Provérbio 9:10 é o texto básico, da base da nossa mensagem, que diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quero falar hoje exatamente sobre a palavra temor, que no dicionário Aurélio é a mesma coisa que é medo, receio e sentimento de respeito. E eu quero me apegar a essas duas palavras: sentimento de respeito. O que está acontecendo hoje na igreja, e tem acontecido nas igrejas, a falta do sentimento de respeito a Deus. Muitas das coisas acontecem e têm acontecido no seio da igreja por falta de sentimento
de respeito a Deus. As pessoas chegam à igreja hoje sem nenhuma reverência. Entram para cultuar a Deus como se estivesse entrando num clube. O pastor tem falado muito aqui, nós temos compartilhado todos os dias de manhã. Segunda-feira fiquei ali uma meia hora conversando com ele ali no portão, depois da reunião de oração. Como os templos, não estou falando da casa de Deus, que somos nós, mas dos templos, da congregação dos justos, estão sendo montadas hoje. São verdadeiras casas de show, painel de LED, refletores, lâmpadas, blá. Eu não sou contra isso. Isso é o futuro, a evolução dos tempos. Mas quando eu vejo que as coisas estão sendo usadas como um chamariz para que as pessoas vão até aquele lugar, aí a coisa começa a pegar. Porque as pessoas têm que ir para a igreja não por causa da beleza do templo físico, das quatro paredes da qual Deus não habita. As pessoas têm que ir para a igreja por causa do poder de Deus que ali opera naquele lugar. Dos milagres. O pastor outro dia falou, eu vi um dia um paralítico andar com esses olhinhos. Mas quem aqui já contemplou isso? Quem aqui já viu um cego andar? Ou ver, enxergar? Perdão. Quem já viu um cego enxergar? Ou um paralítico andar? Ou uma pessoa ser curada da AIDS? Eu já vi também. Um exame antes e depois. Hoje, os milagres estão escassos no meio da igreja. Por causa da falta de reverência e de temor a Deus. A igreja tem crescido numericamente. As igrejas hoje têm crescido numericamente. Eu vou fazer agora em outubro, dia 22 de outubro, eu vou fazer 20 anos de convertido. 20 anos de caminhada na presença de Deus. E a igreja que eu conheci há 20 anos atrás é totalmente diferente da igreja que eu conheço hoje. E a reverência e o poder de Deus já não está se manifestando com tanta clareza. Acontece esporadicamente. Porque as pessoas estão buscando coisas, quando deveriam estar entrando na igreja e buscando a Deus. Mas quando eu entro na igreja, eu tenho que entender que é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores que está ali, que está aqui. E aí vejo as pessoas entrando, e eu me coloco até nisso também, com tantos afazeres. Antigamente você chegava na igreja, a pessoa entrava, a primeira coisa que ela fazia, e alguns ainda têm esse hábito, é antes de fazer qualquer coisa, se prostrar numa cadeira dessa, ajoelhar e orar a Deus, pedindo, Senhor, estou aqui para te adorar, estou aqui para te glorificar. As pessoas chegam aqui como se estivesse entrando num clube, num salão de festa. Não há sentimento de reverência nenhuma para Deus. A igreja cresceu numericamente, mas diminuiu espiritualmente e também no temor de Deus. Porque o que a gente assiste hoje, das coisas que acontecem no meio da congregação dos justos, são coisas tão terríveis que você fala assim, onde está o temor a Deus nisso? A salvação nós sabemos que vem por confessar o Senhor Jesus. Amém? Eu sou salvo porque um dia eu confessei. Se com a tua boca confessares que o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que sereis salvo. Mas só isso me garante a minha salvação? O pastor fala muito, né? A Bíblia se explica pela Bíblia.
A Bíblia também diz: ser fiel até o final e dar-te-ei a coroa da vida. O reino de Deus é conquistado por esforço. Então, tem uma turma calvinista que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uma turma aí que diz que nós fomos predestinados. Eu sou predestinado, então estou salvo. Nananina, não. Não é assim. Respeitamos os irmãos que têm esse pensamento teológico, mas se eu não me colocar diante de Deus como um coração reto e justo, me desviando do mal, quantos estão aí fora hoje desviados? Voltaram, conforme a Bíblia diz, para a lama, para o lodo. Se desviaram da presença de Deus e hoje apostataram da fé, estão frios. Muitos voltaram até para o pecado. E você acha que se o Senhor Jesus voltasse agora para buscar a tua noiva, essas pessoas que estão vivendo no pecado, subiriam com o Senhor? Demos o primeiro passo para a salvação, ao confessar Jesus como Salvador. Mas nós precisamos nos manter no temor do Senhor para alcançar essa salvação. Não somos salvos por predestinação. Temos que entender que precisamos viver no temor do Senhor para conseguir chegar até o final. Hoje pessoas estão vivendo uma vida religiosa à margem da palavra de Deus. Estão despreocupadas porque acham que o amor de Deus é suficiente para alcançar o reino de Deus. Deus é amor, estou tranquilo. Posso pecar porque Deus é amor. Mas Êxodo capítulo 34, versículo 7 diz que o culpado, ele é amor. Ele perdoa o teu pecado, mas ele também julga o teu pecado. Não pense que ele não vai julgar o teu pecado. Ele te perdoa, mas o teu pecado, o meu pecado, ele vai julgar. Porque diz assim a palavra de Deus, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele vai julgar o teu pecado. Você vai ser julgado pelo teu pecado. Não pense, Deus é amor, estou tranquilão e meto o pé na jaca, porque Deus é amor. Não entra nessa. Não entre nessa. O ornamento do corpo é a santidade, diz a palavra. Para as mulheres aí, o ornamento do corpo não é o que os enfeites, as maquiagens, os cordões e brincos, os homens, as camisas bonitinhas, reloginho. Não é. O ornamento do corpo se chama santidade. Hoje vemos situações que acontecem dentro das igrejas que demonstram que o temor de Deus não existe mais, ou se perdeu ao longo da caminhada. Esqueceram que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, que nos manterá firme para a salvação. Eu temo a Deus, por isso eu não peco. Alguns, graças a Deus, pelo amor a Ele, falam assim: não, Jesus foi crucificado por mim, e esse amor foi tão lindo que eu não vou mais fazer isso. Não vou fazer mais aquilo que eu fazia, por amor àquele que foi crucificado por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ele deu o sangue dele derramado na cruz pela minha vida.
E eu glorifico a Ele por isso. E eu penso nisso. Por isso eu não evito, busco um outro caminho, um caminho de santidade. E a igreja tem que entender isso, tem que buscar o caminho de santidade. Tem que entender que o temor de Deus dá sabedoria para você buscar um caminho certo. Por favor, abra lá em Lucas capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra. Amém? E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu, Jesus respondeu: porfiais. Porfiar aí é insistir, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: olha só, presta atenção. Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E eu vou acrescentar, atualizando para hoje: e tem nos ensinado nas nossas igrejas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ele está falando aqui, Jesus está falando aqui por religiosos da época. Pessoas que frequentavam o templo naquela época. Pessoas que sabiam as escrituras, pessoas que viviam uma vida religiosa dentro da lei. E mesmo frequentando e assistindo os sermões, os ensinos, ficariam de fora da salvação. Quantos hoje estão nesta situação porque perderam o temor a Deus? E eu quero voltar no versículo aonde fala: e todos os que praticais iniquidade. Eu quero, Deus hoje, na hora que eu estava lapidando essa mensagem, o Espírito Santo mandou falar sobre isso, alertar sobre iniquidade. Eu sei que alguns devem saber, mas eu vou falar. O que é iniquidade? Pecado, todo mundo sabe que é pecado, porque todo mundo vê e sabe o que está ali e o que está relatado na Bíblia. Está relatado lá em Gálatas: pecado, prostituição, roubo e tudo mais. Mas iniquidade é aquele pecado que ninguém vê, que você comete, mas que ninguém vê, que eu cometo, mas minha esposa não vê. Essa é a iniquidade. Eu estou me dando como exemplo, eu estou me colocando como exemplo. Iniquidade é aquela fraqueza tua que o diabo está sempre te colocando ali, e você está sempre escorregando na casca de banana naquela área da tua vida. Ninguém sabe, mas você sofre por causa disso. Está lá na frente do computador, parece até uma pessoa que bebeu bebida alcoólica, fica com o mouse tremendo para não clicar naquele site aonde vai te levar para o pecado. Chega a querer agarrar a mão para não quero, mas a força daquela iniquidade é tão grande que você vai lá e clica naquele lugar e coloca lá no computador para quando você desligar ele apagar todos os lugares que você passeou e visitou.
Eu estou dando só um exemplo de iniquidade. Fora outras coisas que você faz que ninguém percebe e ninguém vê, que é uma fraqueza tua. O pastor semana passada falou sobre as lutas nas regiões celestiais. A luta que você trava com você mesmo, porque a maior luta não é no segundo céu, onde estão os demônios e os anjos do Senhor. A maior luta você trava aqui dentro da tua mente. É a tua alma contra o teu espírito. É a tua carne contra a vontade de Deus. E aí está a iniquidade. Mas sabe por que você ainda está vivendo essa vida de iniquidade? Porque você perdeu o temor a Deus. Porque nós perdemos o temor a Deus. É arriscar. É arriscar. Estou ali, passei ali, mas depois quando tu clica e fecha, vem aquele peso na consciência e você chora. Senhor, por que eu fiz isso? Aí começa a fazer voto. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer aquilo. Aí começa a fazer voto a Deus e a coisa não acontece. Por falta de temor a Deus. Já pensou se Jesus voltasse exatamente naquela hora? Não é arriscar? Fora outras coisas, outros caminhos que você está andando, outros caminhos que você está galgando e ninguém está vendo. A Bíblia diz que aqueles que praticam iniquidade não entrarão. Não sou eu que estou falando. Estou sendo um porta-voz de Deus para você, te alertando. Você que não está tendo mais o temor a Deus, começa a acordar. Desperta, você que dorme. Não estou aqui acusando ninguém. Essa palavra também vem para mim. Vem para quem semeou. Mateus 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está falando para quem? Para quem está no mundo? Para quem está lá fora agora? Ou está falando para a igreja? Está falando para a igreja. E aí eu fiquei pensando, como seria essa porta estreita? É porque o Marcos não está aqui hoje, o pai da Vanessa. Mas eu fiz lá no terraço, meu terraço lá, tem um lugar lá. Quem frequentou lá, já foi lá uma comunhão, eu botei uma porta de sanfonada num espaço que é uma passagem de 50 centímetros, eu botei uma porta sanfonada. Então tomou ali quase uns 20 centímetros. Então, o Marco no outro dia falou assim, que dá entrada para a cozinha e para o banheiro. Aí eu falei, Marco, não vai no banheiro não? Eu não consigo passar por essa porta. Literalmente a porta lá de casa, do terraço, ô Cabral, a porta ficou estreita, Cabral. Você passa tranquilo, mas o Sebastião já fica complicado, já tem que passar de lado, esfregando assim. Fica complicado. Essa é a porta. E eu fiquei pensando, como é que seria a porta estreita que a Bíblia relata? Sabemos que uma porta normalmente tem 2,10 metros de altura. Olha, isso é uma revelação, querido. Presta atenção nisso agora. Eu fiquei pensando assim, Senhor, mas a porta tem 2,10 metros. Como seria a porta que leva ao trono da graça? Uma porta de 2,10 metros, tem porta de 60 centímetros, quem é construtor sabe. De 70, 80 e tem porta agora até de 1 metro, até mais. Mas como seria essa porta que diz aqui que ela é estreita e apertada? Se fosse uma porta daquele tamanho ali, como é que você entraria por ela? Abriria a porta e entraria pela porta. Normalmente como tu faz, em pé, caminhando.
Só chegar ali, abrir aquela porta ali e entrar por ela. Mas como seria essa porta? Vou dar um exemplo dessa porta. Já estive até estudando aqui como é que eu iria fazer nessa mensagem. Presta atenção. Eu vou aqui idealizar uma portinha que não é tão estreita nem pequena. Mas vamos dizer que esse espaço aqui seja a porta que a Bíblia relata. Nós estamos falando por sentido de figurado. Jesus falava por parábolas, e eu estou aqui fazendo isso. Sabemos que nós não estaremos nesse corpo quando formos passar por essa porta. Mas quando ele fala a porta estreita, e o Espírito Santo aí me trouxe a revelação dessa porta. Como é que eu vou passar por essa porta, sendo ela estreita, bem estreitinha? Porta. Eu vou passar pela porta. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu me ajudou. Senhor, muito obrigado pelo sangue do Teu Filho. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste. Ao longo da minha vida, Senhor, Tu guardou, me libertou. Oh, Senhor, muito obrigado. Essa é a forma que você vai passar pelaquela porta. Aleluia. Quando o Espírito Santo começou a falar isso para mim, eu comecei a glorificar Ele lá no meu quartinho de oração. Deus, Ele rejeita o soberbo. Se a porta fosse do tamanho normal, você ia passar de cabeça em pé, de nariz empinado. E Deus fala assim, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A forma de você passar por essa porta, e muitos não vão passar por ela, porque continuam de nariz em pé, soberbo dentro da sua vida, falta de quebrantamento. Passar por essa porta é necessário quebrantamento. Você, para chegar ao trono da graça, você precisa chegar quebrantado diante de Deus. Não é porque o véu foi rasgado que você vai entrar, o trono ali, estou aí, Senhor, estou aqui. Negativo. Você vai ter que chegar quebrantado diante de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez na tua vida ao longo do tempo que você esteve nessa terra. Estou terminando. Jesus estava alertando a sua igreja contra a salvação. Satanás está manipulando as vidas das pessoas sutilmente. Fofoquinha aqui, desentendimento ali, um disse-me-disse ali. É assim que Satanás vai tirando você da presença de Deus. Vou pular aqui porque o tempo já foi. Por falta de temor, as pessoas estão dentro das igrejas perdendo a comunhão entre si. Não perca o temor ao Senhor. Peça sabedoria. A falta de sabedoria está levando as pessoas a tomarem decisões sem consultar a Deus. Vive uma vida à margem do caminho. Só quero fazer um comentário para depois ler um último versículo para a gente finalizar. Existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Eu gostaria que você, se você não sabe, se você já sabe, tu vai lembrar. Vontade de Deus está aqui. E Ele não abre mão dessa vontade. Mas existe a vontade permissiva de Deus, que Ele permite de você atuar. Vou dar um exemplo. Vai comprar um carro. Carro vermelho. Você escolheu a cor vermelha. Você não precisa perguntar a Deus qual é a cor, se Ele concorda com aquela cor do teu carro. Você vai comprar um apartamento de 2, 3 quartos. Você não precisa perguntar a Deus, Senhor, eu posso comprar um de 2, 3 quartos? Isso é a vontade permissiva de Deus. Que Ele permite de você atuar através do teu livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus, a vontade dele, Ele não abre mão. A palavra diz que tem pessoas que pensam
1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, se você anotar, não precisa abrir não. Eu comentei com o Cláudio semana passada, pastor, muita gente fala dessa forma. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Só que isso é errado falar dessa forma. Não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé. Se você abrir lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Tem muita gente pensando que está de pé, mas já está caído, por falta do temor a Deus. E para finalizar, Provérbio capítulo 3, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Provérbio 3. Obrigado, Senhor. Vou ler 3 versículos só. Provérbio capítulo 3. Filho meu, versículo 1. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Olha aí, ó. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Capítulo 4, versículo 7, para finalizar. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Amém? Eu não sei se a mensagem te alcançou. É uma mensagem para alertar a igreja a você sair daqui pensando no temor de Deus, naquilo que às vezes estamos praticando e caminhando, e por falta do temor a Deus, nós estamos desdenhando da nossa vida espiritual e arriscando, porque não sabemos o dia de amanhã. Você pode, eu não sei se amanhã eu vou sair de casa e uma passarela vai cair na minha cabeça. Eu não sei se amanhã eu vou sair de casa e uma bala perdida vai me achar. Eu só sei que eu tenho que manter minha vida no temor de Deus, desviando do mal, me santificando, porque caso alguma coisa aconteça, eu não me perca, minha alma não seja perdida, não seja perdida. E se você foi alcançado por essa mensagem, fala assim: puxa vida, eu tenho visto que eu tenho temor de Deus, está passando longe de mim, nas minhas atitudes, naquilo que eu tenho feito, o sentimento de respeito com Deus está ficando em segundo plano. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé agora. E se essa palavra te alcançou, e se você realmente é um filho de Deus, não tenha vergonha, porque não importa, ninguém vai apontar dedo. Essa oração é para mim também. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Que você refletiu, falou assim: caramba, eu não tenho perdido o temor a Deus. Eu tenho feito coisas que só a misericórdia de Deus, realmente, que se renova a cada manhã, tem me alcançado.
porque se não fosse a misericórdia e a graça dele, nós seríamos consumidos, não estaríamos aqui hoje. Deus falou contigo, sai do teu lugar, não fica com vergonha não. Amém? Agora eu gostaria que você que está aqui na frente, colocasse a mão no seu coração e renovasse esse compromisso com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em reverência a Ti, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui, te agradecendo, oh Santo Espírito, por estar falando ao nosso coração. Quero, Deus, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que Tu venha perdoar, oh Deus, os meus irmãos e irmãs que estão aqui, me perdoe também, Senhor. Oh Deus, porque por muitas das vezes, Senhor, eu pensei, Deus, e refleti que eu estava perdendo o temor a Ti. Mas nessa noite, Deus, nós queremos Te pedir perdão. Oh Deus, em nome de Jesus, renova, Deus, o Teu sangue sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Oh Deus, zera, Senhor, tudo aquilo, oh Deus, que vinha sendo feito, aquelas fraquezas, Senhor, iniquidades, Deus, que Tu sabes, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos, oh Deus, que tiveram coragem de estar aqui, declarando, Senhor, declarando para Ti, Senhor, oh Deus, que querem viver debaixo do Teu temor. Oh Deus, em nome de Jesus, agora, Deus, eu quero pedir, derrama sobre a vida de cada um, espírito de sabedoria, de inteligência, Senhor. Oh Deus, para que eles não venham mais se desviar. Oh Deus, e que eles possam suportar o dia mau, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, dá força a eles para que eles suportem o dia mau. Em nome do Senhor Jesus. Deus, que verdadeiramente, Deus, oh Deus, seja o começo de um novo tempo na vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que tudo foi zerado. Joga, Senhor, conforme diz a Tua palavra, no mar do esquecimento, tudo o que aconteceu até agora, ou vinha acontecendo na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Oh Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Deus, que Tu possa nos levar em paz, em segurança para os nossos lares. E que essa noite ainda, Senhor, possamos refletir, Deus, em tudo que foi falado aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, queridos.